Pronto. Bem, bom dia, então, formalmente iniciamos a gravação. Bom dia, Thomas. Bom dia, Luísa, que estão entrando aí. Recém-iniciando, pessoal. O pessoal que está entrando aí. Bom dia. Nada até agora. Bom dia. Bem, vamos lá. Pessoal, em relação às notas, tá? Ontem eu fiquei até tarde mexendo nelas e já resgatei e fiz as pesquisas em relação às atividades anteriores, né? A nossa participação em aula, basicamente, ela compreendeu 3 atividades e um pouco do que vocês participam, interagem dentro das aulas, né? Aquela participação em aula eu havia comentado com vocês que teria o total de avaliação de 2 pontos, né? Então, eu levei em consideração as participações tanto dentro de aula, que foi que eu menos considerei, porque eu sei que muitos acabam não conseguindo participar por um motivo ou outro, né? Seja de áudio, ou que está em algum outro compromisso, está assistindo, e também para aqueles que assistem gravado e não terem um prejuízo tão grande em relação a isso, né? Mas ainda assim eu preciso privilegiar os que assistem às aulas, por isso que essa avaliação necessita ser feita, né? Para que vocês também se sintam que a participação ao vivo, ela tem realmente um valor e é importante para o aprendizado de vocês, é importante para o contexto educacional, né? Então, esses 2 pontos eu já tenho eles pontuados, se não me engano, foi esses que eu consegui lançar na minha fatisma ontem, então, em relação à participação de aula, acredito que vocês já estejam certinhos. Tem alguns que eu acho que ficaram sem nota, porque não fizeram atividade, alguma coisa, eu deixei sem nota e vou esperar que vocês me contatem, tá? Tem algumas pessoas que não participam tanto, provavelmente não vai ser nenhum de vocês que estão aqui, tá? Só um minutinho, tem mais um entrando. Bom dia, Douglas. Douglas, eu me lembrei de ti, de comentar contigo que a tua letra naquele mapa mental, nossa senhora, temos que fazer uma caligrafia, Douglas. Mas vamos lá. Os 3 pontos principais, tá, para que vocês saibam. Oi? Lá no início... Oi? Eu não peguei na metade, não deu pra entender o que o senhor falou. Não, eu comentei que tua letra não estava muito bonita no mapa mental que tu mandou. Ah, sim. Não, mas... Não deu pra entender nada. Oi? Não deu pra entender nada. Não, até deu, mas é que arranchou. Ah, beleza. Não, brincadeira. Tá, pessoal, então é o seguinte, o que eu quero que vocês prestem atenção, até para vocês entenderem a avaliação. Foram 3 principais atividades em relação à participação, tá? Iniciou com umas questões treino, foi lá no início do semestre, dia 30 de julho, se não me engano. Depois fomos para a atividade 1, que foram outras questões, eram 4, e outra era um mapa mental, tá? O mapa mental foi o que mais fizeram, só 4 alunos não fizeram. Então, as notas variaram de 0 a 0,66, 1,32, e os 2 pontos, tá? Então, se vocês ficaram com 1,30 ou 32, não lembro se eu coloquei quebrado, acho que eu coloquei quebrado lá, é porque alguma dessas atividades faltou, tá? Só para vocês entenderem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem ali no WhatsApp privado, que eu atendo vocês ali individualmente, tá? Daí depois nós entramos dentro da atividade contínua oral, foi dividido entre o e-mail das questões que somente 2 alunos de toda a turma não fizeram, então até são 2 alunos que eu queria até perguntar para vocês se algum de vocês tem contato. Júlia de Castro Macedo, vocês têm contato dela, por acaso? Eu não consigo contato com ela, alguém conhece? E outra é a... Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui eu acho que eu tenho contato. Não, esse aqui eu tenho, nem vou comentar. Tá, fechou. Então era só essa menina que eu queria falar com ela, mas não consegui. E daí nós entramos na prova, tá? Na prova é o seguinte, a questão das questões dissertativas, né? Ela facilita para vocês, porque eu considero o que vocês escrevem, né? Então,
não é aquele extremo do acerto ou erro. Então, isso vai facilitar para que você tenha uma nota melhor. Mas, óbvio que isso dá uma trabalheira gigante, né? São mais de 30 provas, então 30 vezes são 7 questões dissertativas, é bastante coisa para ler. Eu não consegui concluir a leitura de todas elas ainda, daí eu ocultei lá para que nenhum de vocês soubesse a nota previamente antes dos outros. Então, quando eu concluir a correção, eu mando para vocês, tá? Mas, no geral, obviamente, vocês todos foram muito bem, né? Nenhuma avaliação que eu peguei agora teve alguma coisa muito discrepante. Alguma coisinha ou outra que faltou, que eu desconsiderei alguma parte da pontuação de alguma questão, mas nada significativo, tá? Em relação às avaliações, são isso. O meu compromisso com vocês é o seguinte: até sábado ao meio-dia, eu vou fazer o lançamento de todas essas notas para vocês. Daí vocês vão poder acessar lá no Minha Fadismo e isso vai estar tudo certinho para vocês, tá? Agora vamos ao próximo ponto da aula. Para aqueles que não realizaram a atividade oral, o questionário e a avaliação oral, tá? Eu vou solicitar, se algum de vocês aqui não participou da avaliação oral na nossa reunião, eu vou pedir que me mande um oi lá no WhatsApp, tá? Alguns de vocês, eu até já olhei aqui, me lembrei da cabeça que já haviam me contatado, justificado previamente, tá tudo certo, mas eu vou pedir que vocês repitam isso, tá? Me deem um oizinho ali no WhatsApp, que eu vou fazer um compilado e eu vou agendar para a próxima semana, uma segunda, o que seria a avaliação em segunda chamada, com o sorteio das questões em relação à parte da avaliação oral, e também no mesmo dia haverá a abertura do prazo para responder o questionário da avaliação formal, tá? Então, para aqueles que deixaram alguma coisa pendente para trás em relação à avaliação contínua oral e a questionário, vai ser feito no mesmo dia. Na quinta-feira, semana que vem, eu só preciso que vocês me apontem aí se algum de vocês não realizou e deseja realizar em segunda chamada, vamos chamar assim, né? Tá? Depois eu vou reforçar isso no grupo ali, porque normalmente quem participa nesse momento aqui é os que realizam, os que não participam aqui, eventualmente fica pendente de alguma aula lá, tá? Vamos ao próximo aqui, correção da prova. Tá, pessoal, eu não quero me deter muito tempo em relação à correção da prova. Oi, Daiane, bom dia. Iniciamos aqui, estávamos já conversando, beleza? Mas vamos lá. Em relação à prova, eu vou fazer uma correção bem objetiva com vocês, tá? Porque o foco da aula hoje vai ser outro. Bem, vocês viram lá, foi uma questão de 10 questões, com 7 dissertativas, uma prova que teve de duração ali máxima de 2 horas e meia. A maioria de vocês concluiu ela na média de 1 hora, tá? Eu consigo visualizar aqui o tempo de execução. Algumas pessoas fizeram muito rápido, né? Tem pessoas aí que fizeram bastante rápido, até estranhamente rápido, que é isso que eu quero falar com vocês mais ao final. E eu vou passar porque os pontos que eu escolhi dentro da prova foram pontos que eram bem importantes para que a gente fizesse esse fechamento do primeiro bimestre e entrasse no assunto do segundo, que é o que a gente vai falar, tá? O primeiro ponto, a primeira questão da nossa prova é: para a propositura de uma reclamatória trabalhista é necessário observar a competência, que pode ser material territorial. Aponte especificadamente cada uma, elencando as suas exceções. Bem, o que vocês precisariam colocar nessa questão? Vocês precisariam trazer as especificações tanto da competência material quanto da competência territorial. A importância, né? O que era importante dentro da competência material, vocês mencionaram o artigo de lei que trata a respeito disso, que é o artigo 114, né? Que menciona em especial, que é o ponto central da questão, é que a competência material trata-se de uma competência absoluta, né? Ou seja, a reclamatória trabalhista ela vai sempre lidar e vai resolver conflitos relacionados à esfera do direito e uma outra, né? Da esfera civil em geral. Dentro da competência territorial, daí nós sabemos que é uma competência relativa, né? Está prevista no artigo 651. Daí, em relação à competência territorial, a gente tem aqueles exemplos, alguns de vocês trouxeram, né, em relação
algum viajante, a pessoa que trabalha e a sede, ela não tem uma sede fixa, ou, ou não tem uma vinculação oficial, mas tem uma matriz que fica em um determinado local, né? Essas especificações eram importantes de colocar, além de que, em relação a em relação ao ajuizamento, né? Quando a gente percebe o dia que contra quem eu tenho uma empresa que eu sou vinculado, eu preciso entrar contra ela, né? Em qual cidade eu entro, levando em consideração essas circunstâncias, né? Se eu moro em Santa Maria, trabalho em Santa Maria, em Santa Maria. Se eu trabalho em Santa Maria, mas minha sede é vinculada a São Pedro, eu vou entrar em São Pedro, e assim por diante, tá? Tem um outro artigo que era importante mencionar, que era o 800 também da CLT. Dentro do artigo da questão 2, né? O artigo 791 da CLT garante o livre acesso à justiça do trabalho para as partes ajuizarem por elas mesmas as suas ações sem necessidade de advogado. Chama-se jus postulante. Porém, existem exceções que são ditadas pela súmula 425. Quais são essas exceções? E bastava acessar a súmula, né, e o conteúdo que estava nos slides, para saber que os recursos direcionados ao Tribunal Superior do Trabalho, os mandatos de segurança e as ações rescisórias e cautelares, elas não podem ser submetidas sem a presença de um advogado. Então, ele é um justo postulante não para todos os atos dentro da esfera trabalhista, né? Então, isso aqui é algo extremamente importante, parece uma questão extremamente simples, essa que todos acertaram, mas a questão de que todos, um sempre dentro de uma questão especial, na OAB sempre aparece, você lembrando disso aqui, de que o justo postulante na justiça do trabalho não é absoluto. É extremamente importante para vocês não errarem isso no futuro, tá? Assim como no JEC, na Justiça Comum, o justo postulante, né, o autor entrar com a ação sem a presença do advogado também não é absoluto, porque é só até 20 salários, né? Então, é importante vocês se atentarem a isso. Temos aqui a questão 3. Quais são as consequências quando não comparece na audiência inicial o reclamante e o reclamado? O reclamante, o não comparecimento dele na audiência inicial vai acarretar no arquivamento da ação e a condenação do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. E do reclamado, se ele não comparece, é a revelia e confissão ficta, né, que é a confissão das matérias de fato, né. Daí, a questão mais completa traria, né, a resposta mais completa traria a circunstância da possibilidade do advogado ir até a audiência, mesmo que o seu cliente não esteja presente para levar documentos, né? Daí houve uma alteração recente, né, da reforma trabalhista, que antes sequer permitia a entrega de documentos, e hoje se admite a entrega de documentos, entrega da contestação, mas ainda assim a revelia é decretada, né, considerando a confissão ficta das matérias de fato, né? Então, esse ponto aí que seria o ideal, assim, para dentro da questão, tá? Mas eu não descontei nota de quem apenas falou sobre a decretação da revelia, tá? Questão 4. Acerca dos princípios peculiares do processo do trabalho. O seguinte trecho faz menção a qual princípio? Desse modo, deve o juiz do trabalho direcionar o processo no sentido de que este caminhe de forma célere, justa e confiável, assegurando-se as partes igualdades de oportunidades, dando a cada um o que é seu por direito, bem como os atos processuais sejam praticados de forma razoável e previsível, garantindo-se a efetividade processual, mas preservando-se sempre a dignidade da pessoa humana, tanto do autor como do réu, em prestígio à supremacia do interesse público. Daí deveria indicar qual era o princípio vinculável a isso, que é o princípio da função social do processo do trabalho. Eu acabei, né, até vocês entenderem o formato que eu fiz, né, alguns outros princípios, né, eu precisava cobrar princípios porque eu dei princípios, mas o princípio da conciliação, da simplicidade, é o que é o mais fácil de saber, inclusive sem estudar, né, então eu acabei pegando um que era exigia um pouquinho mais de compreensão ali, porque ele pode confundir com algum outro, né. Vamos lá. Questão número 5. Quais as diferenças do rito sumaríssimo para o rito ordinário, né? O rito sumaríssimo ele tem a característica por ser mais célere, né?
em especial porque ele tem a possibilidade da realização dos atos de audiência numa única audiência, então, que é a audiência 1, então todos os atos processuais eles são feitos lá dentro, tanto a tentativa de conciliação, a apresentação de contestação de documentos, a manifestação das partes, em relação àqueles documentos juntados, e também o depoimento pessoal das partes, autor e réu, e testemunhas, né? E daí é só para vocês lembrarem daquele aspecto que eu trouxe, de que no rito sumaríssimo é importantíssimo que vocês já levem as testemunhas mesmo estando com um acordo engatilhado, né? Porque na possibilidade de não ajustar algum termo, se tu não tiver com as testemunhas, tu vai perder a oportunidade de ouvi-las, né? Isso certamente causaria uma diminuição muito grande, um prejuízo muito grande processualmente para o cliente de vocês. Esse rito ele é conhecido, né, pela questão de não ultrapassar 40 salários mínimos em relação ao valor da causa, né? Isso com a exceção de que se a reclamada for administração pública direta, autarquia e empresas fundacionais, né? Que daí a gente pode ultrapassar. Depois, dentro do rito ordinário, a gente pode considerar que é o rito comum, digamos assim, né? Tentando trazer dentro de uma percepção dentro da justiça comum, que é mais habitual de que vocês mexam, né? Ela é destinada, então, para ações acima de 40 salários mínimos, como também para a administração pública direta, autarquia também, e a diferença lá é que pode 3 testemunhas, até estava esquecendo, né? Na UNA são até 2 testemunhas, e existe também uma possibilidade que a apuração de falta grave admite até 6 testemunhas, então tem esse acréscimo aí também. A questão de ter até 6, a gente entra de novo em algo que é muito comum, por isso que eu digo assim, a OAB ela não é tão complexa para quem está ligado nessas coisinhas. Às vezes a gente pensa, isso aqui não vai ser cobrado, e é exatamente uma coisa bastante óbvia, assim, né? Porque é 2 e 13, tem uma possibilidade que é 6. Então, eles não vão lá perguntar se é 6, qual é o caso que é 6 testemunhas. Normalmente, eles colocam lá que nos ritos disponíveis dentro da Justiça do Trabalho, sempre será ou 3 ou 2, a depender do rito, por exemplo. Sempre tem aquele sempre, alguma coisa assim. Se vocês estão ligados no sempre, nunca, e compreendem essa jogada deles, vocês acabam saindo de bastante pega-ratão, assim, né? Bem, seria isso em relação a 5. Em relação à questão 6, discorra sobre o princípio da identidade física do juiz e a sua aplicabilidade. O princípio da identidade física do juiz, basicamente, não vou me delongar muito, mas basicamente o juiz que ele recebe a petição, que participa das audiências, deve ser o juiz que vai fazer o julgamento, né, que vai proferir a sentença, numa ideia de que a sentença seja proferida mais de acordo com a situação fática, né? E a gente sabe que isso dentro da justiça é muito difícil, né? A audiência de conciliação lá já é feita pelo conciliador, a audiência de instrução é feita pelo juiz, e daí a gente espera, né, que o juízo ele faça realmente a sentença, mas né, acaba sendo uma construção do próprio conjunto de trabalho e às vezes não é tão efetivo assim. Nesse ponto eu posso dizer que a justiça do trabalho é um pouco mais interessante, assim, tem um pouco mais de qualidade nos julgamentos, porque desde a audiência conciliatória é o mesmo juiz que vai proferir o julgamento lá no final, tá? Nós temos aqui na questão 7 como funciona o recurso de revista, né? O recurso de revista ele é interposto para que haja uma maior uniformidade das jurisprudências trabalhistas, né? Então, é aquele que eu comentei com vocês, que tem, se não me engano, uma média de 15% dos recursos que são admitidos, né? Ele tem os requisitos de admissibilidade, eles são muito específicos e é muito comum que o advogado proponha ele e ele não seja recebido, né? Porque a Justiça do Trabalho ela é muito, daria para dizer, unida, né? Então, é muito difícil, dentro da Justiça do Trabalho, a gente encontrar posicionamentos que sejam extremamente conflitantes. Isso a gente não encontra, como a gente encontra em outras esferas, né? Tem posicionamentos completamente diversos. Dá ou não dá provimento? Tem direito à indenização ou não tem, né? As divergências que podem existir dentro do trabalho, daqui a pouco do quanto é indenizatório, né? A circunstância do quanto você vai receber, é o valor que um juiz pode achar mais, outro menos, no máximo isso, né?
Por isso que é bastante difícil, às vezes um juiz até tem a compreensão, mas acha que não é tão gravoso assim aquele dano, mas reconhece a necessidade de indenização, por exemplo, né? Então, só para vocês terem essa noção aí, do recurso de revista, ele vai ter essa busca, né, da uniformização das jurisprudências, deveria, nessa questão, apresentar o artigo 896 da CLT, para contextualização legal do recurso. Quais são as decisões interlocutórias e recorríveis da Justiça do Trabalho? São 3, né, de acordo com que a gente prevê na súmula 214, então as decisões do TRT que ofende súmula orientação jurisprudencial do TST, decisões do juiz que determinaram remessa dos autos para o juiz de outra região, do tribunal, e decisões do tribunal, tanto do TRT quanto do TST, que tenha recurso em regimento interno para o mesmo tribunal. Então, que esse terceiro é aquele que comentei com vocês na aula, de que não seria tão observado assim nas questões da OAB, em razão de que fala sobre um pouco do regimento interno dos tribunais, o que não é cobrado dentro da OAB. E também não é muito cobrado nos concursos também, quem é concurseiro, tá? A questão 9, em relação à prova a respeito da prova pericial, se o reclamante solicitar perícia e ao final ter sua tese afastada, desconsiderada pelo resultado da mesma, estando o reclamante assistido pela gratuidade da justiça, quem arcará com as custas processuais. Nessa questão, é necessário que vocês explicassem aquilo que eu falei para vocês, em especial aquela diferença, né? Muitos de vocês fizeram aquele contraponto que eu mencionei em aula, de como existe dentro da justiça comum, né? Dentro da justiça comum, lá no fórum, a maioria de vocês tem a familiaridade lá, então eu gosto de partir de lá para vocês entenderem a diferença. Se eu tenho uma ação tramitando e eu peço uma perícia médica, né? Inclusive, tem um colega de vocês, o Ardengue, né? Ele não é mais colega de vocês, até eu não tenho falta dele aqui. Lembra que quando eu dei aula para vocês na práticas de negociação lá, substituindo a crise, ele era colega, ele não está mais fazendo, se puderem responder no chat ali, ele não está mais fazendo o curso? Ou ele só ficou para trás? Pessoal, alguém aí? Só o Luiz que eu estou vendo. Bem, eu vou tocando aqui, mas depois nós falamos a respeito disso. O que eu queria falar em relação ao nosso colega Deng lá, é que eu recentemente me cruzei com ele num processo de erro médico, e eu solicitei perícia para analisar a extensão do erro, se de fato. Não conheço, faço só essa cadeira. Ah, tá. Ele é um acadêmico que é médico já, e ele é cirurgião plástico. Então, como a minha ação ela vinculava um erro médico de uma... Acho que está em outra cadeira semestre. Tá, mas ele era dessa turma, né? Tá, obrigado, Cauã. Sim, mas eu me lembro dele vir falar comigo, inclusive. Eu tenho até o WhatsApp dele. Mas, enfim, o que aconteceu? Marcos, isso, eu estava esquecendo o primeiro nome dele. Marcos. Ele só fez uma cadeira, eu achei que ele era regular da M3 naquela época. Uhum. Então ele só fez aquela cadeira, eu achei que ele era regular de vocês, por isso que eu falei. Tá. Então tá, eu me confundi, achei que ele era regular da turma. Mas o que eu queria comentar com vocês é que é o seguinte, nessa questão é bastante interessante. Eu me cruzei com ele no processo, foi muito por acaso, porque eu tenho uma ação, eu entro com uma ação contra um médico que fez uma cirurgia de rinoplastia que deu errado na minha mente. Rinoplastia é o ajuste do nariz, né? De alguma irregularidade que a pessoa não gosta. Não ficou a contento, né? Houve um erro bem expressivo, assim, na minha percepção, mas como garantia, né, de que a sentença não fosse desfavorável, eu requeri perícia. Nós já tínhamos uma perícia pessoal particular, mas a gente queria uma perícia judicial de perito indicado pelo juízo, pela questão da imparcialidade, né? Nós fizemos a indicação da perícia e o juiz indicou o Marcos. Não foi eu, né? Eu falei, conheço o Marcos, que bom, é um cara que eu tenho um respeito, eu sei que é um cara jóia. E daí foi feita a perícia, nós pagamos, foi gerada uma guia,
a minha cliente fez o pagamento da guia e aí ele fez a perícia médica, né? Então, é assim que funciona, parece mais fácil a compreensão dentro da justiça comum. Só que dentro da justiça do trabalho é completamente diferente, né? Dentro da justiça do trabalho você tem que visualizar o seguinte: patrão e empregado, né? Digamos que o empregado quer fazer uma perícia médica para comprovar que a extensão do dano, da lesão dele que ele teve num acidente de trabalho, causou uma diminuição da sua capacidade motora que é irreversível, ou de difícil reversão, né? Então, eu vou requerer uma perícia, eu sou empregado e vou requerer essa perícia. Eu faço o requerimento, a perícia é deferida, ele vai para o médico, até então, ninguém pagou nada. O perito da Justiça do Trabalho, ele segue lá, vai fazer, não recebe absolutamente nada em relação a isso. Daí o que acontece? Se a perícia, ela é favorável, é apontada que o meu ombro, de fato, está com um problema, eu não vou mais conseguir erguer o braço, sei lá, alguma coisa do gênero, a empresa é que vai ficar responsável pelo pagamento. Do contrário, se não ficar, daí é a parte, né? Daí nós temos algumas circunstâncias que merecem atenção, né? Que diz que se a parte que perdeu a perícia, sendo, por exemplo, o reclamante, né, o empregado, perdeu a perícia, mas no final da ação ele não ganhou a ação judicial em nenhum dos seus pontos, ou seja, recebeu um total de R$0, essa perícia vai ser paga pela União, não vai ser paga por ele, entendeu? Se ele recebe algum valor, mas perdeu a perícia, ele fica responsável. Mas é um pagamento que é feito lá no final do processo. Então é bastante diferente, né? Tu faz o requerimento da perícia e torce para que dê certo. Se não der certo, tu já tem um ônus aí a ser pago, tá? Se tiver alguma dúvida aí, me chama. E no final, uma questão, acho que é, na minha opinião, mais simples, levando em conta as garantias e limitações da magistratura, assinale a alternativa correta no que diz respeito às proibições, tá? E daí deveria indicar que, em relação à quarentena de entrada e de saída de 3 anos cada, que os juízes devem fazer para não participação de atividades que não estão vinculadas à magistratura do trabalho, tá? Bem, pessoal, basicamente é isso em relação a... E eu queria perguntar para vocês agora se vocês têm algum apontamento em relação ao formato da prova, tá? Eu sei que é uma prova extensa e que exige um pouco de vocês em relação à escrita, né? Então, se quiserem se manifestar até pelo chat, depois eu vou pedir que vocês falem alguma coisa, mas se vocês acharam muito difícil, muito longa, se em relação para uma próxima adequação, se quiserem fazer alguma ponderação no chat, a gente já conversa a respeito disso. O momento é agora, gente. Não achou muito longa, Patrick? Em relação ao conteúdo cobrado, eu nem vou perguntar, mas assim, até para vocês entenderem, as questões eu fiz, eu até vou dizer uma coisa para vocês, muito das questões objetivas que eu pesquisei para vocês, algumas respostas, né, certo, errado e tal, trazia algumas questões que eu não tinha ainda abordado. Então, eu acabei fechando dentro das dissertativas mesmo, sabendo que exige um pouco mais na escrita de vocês, em razão de que eu tenho certeza que daí eu não ia estar cobrando nada que eu não dei, tá? Então, foi esse o cuidado. Em relação ao tempo também, eu coloquei 2h30 e o que mais demorou foi 1h30, eu acho, eu olhei ali, tá? Então, beleza, pessoal, eu vou continuar fazendo isso, me dá um pouco mais de trabalho na hora da correção, mas eu consigo entender o que vocês estão falando, tá? Bem, o meu próximo ponto aqui que eu quero trazer para vocês é sobre a abordagem que nós teremos nesse próximo semestre, tá? Nós conseguimos cumprir, digamos assim, a perspectiva que nós tínhamos dentro do primeiro bimestre, que era chegar até recursos, né? Alguns pontos a gente conseguiu esmiuçar mais do que outros, mas é o que a gente consegue dentro do tempo que temos, né? E eu queria apresentar basicamente para vocês quais serão as nossas perspectivas das próximas aulas, tá? E também apontar para vocês uma adequação que eu acabei fazendo no meio do caminho, por motivação de vocês, porque eu não sei se vocês lembram da primeira conversa que nós tivemos, que eu falei que utilizava mais esse livro aqui, Manual de Direito do Processo de Trabalho,
Manual de Direito Processual do Trabalho, do Schiavi, tá? Ele é um livro muito, muito bom para quem quer ter uma ferramenta de pesquisa grande. Ele tem quase 1.700 páginas, é extremamente completo, é um clássico, tá? Então, eu gosto muito dele, porque dificilmente eu recorro a ele alguma coisa que eu tenha dúvida, eu recorro a ele e não encontro resultado, tá? Então, é um livro bom de ter, né? É bom cuidar da promoção e tal. O que eu tenho aqui é a última edição. Olá, Michele, tudo bem? Seja bem-vinda, já estamos na aula aqui. É um livro muito bom de se ter. Eu tenho a 16ª edição, se forem comprar, procurem a 16ª, tá? Mas o que acontece? Tava sem internet. Tranquilo, Michele. Teve um outro aluno que me falou também que caiu a luz e teve esse problema. Mas nós estamos gravando desde o princípio, tá? Não, capaz, tranquilo. Só que é o seguinte, ó, o que eu acabei identificando, uma abordagem mais objetiva. Eu também tinha esse livro aqui, ó, que é o Manual do Processo do Trabalho, do Leone, tá? O meu aqui não é tão atualizado, na verdade. Não, ele é atualizado, só não é o último. Não estou achando a edição dele aqui. 4ª edição, tá? A abordagem desse manual aqui, assim como daquele, é bem menor, né? Se for falar em questão de páginas, esse aqui não tem 1.000 páginas, então é 50% menor, tá? Mas a abordagem dele é mais objetiva, e na maioria dos pontos, e o Leone é um cara que, nem preciso dizer, é um cara cabeça do Damasio hoje, em relação ao direito do trabalho. Então, uma coisa eu digo para vocês, Leone Pereira é um cara que todos vocês vão assistir a aula se fizerem cursinho no Damasio para a OAB, né? A gente chega lá no 8º, nono semestre, começa a correr atrás de cursinho. Se vocês optarem por Damasio, vão encontrar esse cara. E, inclusive, vai participar do Entre Mentes. Eu vou fazer a mediação da fala com ele. Por favor, estejam presentes, nós não teremos aula no dia. E, inclusive, vai ter uma atividade avaliativa vinculada a isso. Então, vocês vão ter uma boa motivação para olhar. E o Leone é um cara muito, muito legal, assim. Ele é, enfim, um grande professor com uma didática incrível, e ele também é DJ, então ele faz alguns eventos também como DJ, assim, um cara fascinado em música eletrônica, é um cara muito excêntrico, assim, bem, bem legal, tá? Então fica a dica aí, porque certamente a fala dele no Entre Mentes vai ser muito jóia. Em relação ao material que nós vamos abordar, então eu já estou direcionando para vocês também para uma outra indicação de leitura. A gente vai fazer uma abordagem, basicamente, que vai iniciar dentro das Comissão de Conciliação Prévia, a CCP, tá? Alguns pontos mais específicos é o que a gente vai começar a trazer. Por contexto geral, vocês já sabem dentro do direito do trabalho, tá? Deixa eu só achar o item aqui para mostrar para vocês. Isso, a Comissão de Conciliação Prévia, que é o item, a seção 5 do livro, tá? Nós vamos entrar também e vamos falar com mais profundidade, que eu quase não mencionei isso para vocês, mas foi de propósito, dentro das aulas, que é sobre o Ministério Público do Trabalho, que tem uma grande vinculação dentro da Justiça do Trabalho, por óbvio, né? Em todas as audiências trabalhistas está presente lá o Ministério Público do Trabalho. É um dos ministérios públicos mais atuantes, né? Eles são realmente muito, muito competentes no que eles se propõem. Então, a gente tem uma abordagem bem, não digo pesada, mas bem completa do MPT para falar a respeito disso. Nós vamos falar também da intervenção de terceiros na Justiça do Trabalho, para que vocês saibam o contraponto com a Justiça comum, né? Vamos falar sobre as provas trabalhistas, vamos falar sobre a sentença trabalhista, sobre a execução trabalhista, e daí nós fechamos o semestre com dissídios, tá? Então, é o seguinte, um apelo que eu faço para vocês, as nossas aulas ali que estão lá postadas no YouTube, elas seguem naquela média, tudo isso nesse semestre, sim. Basicamente, cada item desses que eu falei vai ser um por aula, tá? Mas não se preocupem que eu estou fazendo um compilado gigante aqui, 1 hora de aula eu consigo apresentar bastante coisa aqui para vocês, tá? Mas fiquem tranquilos quanto a isso. É importantíssimo para a gente fazer a abordagem dessa temática que vocês tenham assistido às aulas anteriores, tá? Eu já tinha comentado isso com vocês no início das aulas, eu vou fazer um reforço agora. A gente sabe quem acessa, quem não acessa, quem clica, quem não clica, tá?
se clica e não assistiu até o final, a gente consegue visualizar tudo isso, né? Então, apelo para vocês, assim, realmente, na medida do possível, eu sei que é difícil, mas põe no celular mesmo ali, podendo, se atualize em relação aos vídeos, porque muitos das abordagens que a gente vai fazer, vai ser necessário que vocês já saibam alguma coisa pretérita, porque eu não vou poder ficar retomando a todo momento, senão a matéria dele não vai andar, né? Então, essa é a nossa perspectiva e eu queria trazer esse pedido para vocês aí, que se organizem caso tenham deixado alguma atividade para trás, algum conteúdo para trás, retomem, se tiver alguma dúvida me chamem, que isso é uma coisa que eu digo para vocês, muitos de vocês têm me chamado no privado para tirar dúvidas, então eu tenho percebido que vocês estão buscando, mas eu sei que um contexto de vida é um e outro é outro, então daqui a pouco quem trabalha, quem segue fazendo estágio e tal, está com mais dificuldade, totalmente compreensível. Mas seria importante para a gente ter um melhor aproveitamento da matéria, tá, pessoal? Bem, em relação à aula, gente, é basicamente isso, tá? Eu tenho algumas coisinhas para falar com vocês agora em relação, que nós temos agora mais no máximo uns 10 minutos, que é em relação ao que eu queria fazer uma espécie de uma roda aqui com vocês, porque eu estou organizando a distribuição desse conteúdo ao longo do bimestre, tá? O prof. hoje não teve conteúdos. Não, a gente fez a correção da prova, falamos sobre as avaliações, Michele, e fizemos a correção da prova. Eu solicitei que os que não fizeram alguma atividade me encaminhassem um oi no WhatsApp, mesmo aqueles que já haviam me avisado, para eu condensar e marcar para a semana que vem as avaliações pendentes, tá? Fizemos a correção e eu apresentei o conteúdo que nós vamos abordar no segundo bimestre, tá? Só para ter situado, entrou no meio. Então, é o seguinte, pessoal, o que eu queria pedir para vocês? Professor, vamos manter o mesmo formato, aula ao vivo em uma semana. É nesse ponto que eu quero chegar, Patrick. Eu vou pedir que vocês liberem o microfone, eu vou seguir aqui por ordem alfabética. Cecília vai se preparando aí para que vocês me apontem. Daí eu fiz uma anotação aqui para perguntar. Eu gostaria que vocês me apontassem até para a gente focar na solução, né? E a gente não perder tanto tempo. Mas eu queria que vocês me apontassem brevemente qualquer aspecto que vocês acharam positivo na matéria que gostaria que fosse repetido no segundo bimestre, seja sobre o aspecto de avaliação, seja pelo aspecto das atividades avaliativas ou da exposição de aula, né, que no formato a gente está ao vivo nessa semana, na próxima eu faria uma gravação para vocês, e alguma coisinha que vocês eventualmente não queira que se repita, mas com foco do que vocês gostaram, para que eu possa reorganizar isso, né, porque como nós estamos, digamos, no meio do caminho, eu não quero correr o risco de seguir com algum erro, alguma coisa que não foi muito bem aceita por vocês. Eu acho importante a gente ter esse momento de respiro agora, para que as coisas andem bem, porque nós temos uma longa jornada aí dentro de outubro e novembro, tá? Até fecharmos o segundo bimestre e fecharmos esse ano maravilhoso que nos foi presenteado, tá? Cecília, se puder, brevemente, me apontar alguma percepção tua em relação às aulas, pode ser sincera aí, não vou ficar chateado. Pode falar. Ok. Eu gostei bastante do modelo das aulas, assim, sendo uma semana gravada e uma semana ao vivo. É bem interessante até para a gente se programar, assim, para... naquela semana eu posso assistir mais tarde, eu posso assistir em outro horário. Eu até tinha falado em um dos formulários sobre a questão dos slides. E agora eu já não acho mais necessário, que no semestre passado, com os slides de alguns professores, ficou muito confuso pela questão das cores, que todos eram iguais, e na minha cabeça ficou tudo como uma coisa só. Mas agora, nesse semestre, na sua disciplina, está bem mais tranquilo, os slides está dando para entender bastante, então, só falando um pouquinho sobre aquela resposta. Em relação à avaliação, Cecília, tem alguma coisa a pontuar do formato, como se deu? Tanto a questão oral quanto as dissertativas ali na prova formal? A avaliação oral a gente sempre fica bem nervoso, né? Mas depois que passa a gente vê que tá bem tranquilo, e a avaliação formal também eu achei bem tranquilo, até pelo tempo que a gente tinha e pelo número de questões, que tava todo mundo reclamando ali na turma.
sobre a questão de uma prova que a gente tinha feito na outra semana, que foi um grande número de questões pro tempo que a gente teve e a maioria não conseguiu terminar, mas essa estava bem tranquila. Tá certo. Muito obrigado pelas considerações aí. Daiane, tem alguma coisa a contribuir? Bom dia, prof. Então, eu achei bem legal esse formato de aula, que nem a Cecília. Eu também não consigo acessar todas as manhãs, então eu vou no YouTube. Eu acho bem bom. Mas em questão das avaliações, as notas, eu acho que o senhor poderia postar logo após. Não sei por que o senhor está fazendo assim tanta demora, mas fica aquele suspense, sabe? Uhum. Era isso. Obrigado. E eu compactuo disso, viu, Daiane? Eu também fico louco com um professor que não posta, e eu também sou aluno no mestrado, né? Então, eu sei o que vocês estão vivendo, mas eu confesso aí que foi... bem, vocês sabem, né? Então, um pouco de desabafo, vocês sabem como é difícil manter uma organização com tantos compromissos que a gente tem, né? O fato de não ter deslocamento hoje para grandes atividades, o peso de trabalho que a gente acabou condensando é gigantesco. Então, considerando que eu fiz 7 questões dissertativas para cada um de vocês, isso deu um tempo gigantesco por prova, né? E é minha obrigação ler cada linha de vocês, não é leitura dinâmica. Então, é algo que precisa de atenção. E até vou te dizer, acho que é uma das únicas coisas que me faz repensar, quem sabe, nesse bimestre, não reduzir um pouco as dissertativas, para que eu consiga dar um tempo de resposta menor e mostrar as notas para vocês. Mas obrigado pela fala, Daiane. Douglas, manda o que tu tem aí. Mestre, show. Gostei muito. Tá de parabéns, viu? As avaliações aí, o formato didático da aula tá muito bom. Show mesmo. Valeu, obrigado. Emily? Sem problemas. Emily vai digitando que eu já passo para a Michelle, tá? Eu já comento a respeito. Pode falar, Michelle. Bom dia. Eu não sei. A prova oral eu não consegui fazer, por um monte de questão, depois eu chamo o senhor no privado ali, mas em relação à minha mãe, né, não consegui fazer. Daí depois a prova, eu não sei como é que eu fui, porque acho que a nota não saiu ainda, né, tava até olhando agora para ver se eu tinha uma base. Eu gostei do formato da prova. O que eu acho que poderia, teve acho que 2 ou 3 aulas que teve aula e o senhor não disponibilizou os slides dessas aulas. Para mim, é melhor quando tem os slides, que daí eu já vou fazendo, vou ouvindo a aula, vou assistindo o slide e vou fazendo um resumo no caderno. Então, para mim é melhor assim, quando tem os slides junto, quando o senhor disponibiliza junto, sabe? Tá. Ótimo, obrigado. É nada. Beleza, então a Emily concorda em relação à Daiane das notas, né? E colocando conforme for fazendo. Enquanto a prova, eu gostei bastante do formato, não achei extensa. Ótimo, muito obrigado, Emily. Vamos para o Henrique. Manda, Henrique. Eu gostei bastante da prova, das aulas também. Como os outros disseram, só senti falta em algumas aulas dos slides. Eu não sei se para o senhor facilita também, tipo, se pudesse mudar até em Word para nós, ficava tranquilo para mim, sabe? E só tem um material para poder acompanhar, mas não tem nada de negativo para falar. Perfeito, perfeito. Não, de fato, gera o que eu acabo comentando, comentei com alguns de vocês que eu conversei no privado, que me mencionaram, os slides, ele substitui aquela escrita no quadro, né? Então, que facilita a compreensão, só a única diferença é que tu tem que escrever todo o quadro antes da aula, basicamente, né? Ao invés de ir desenvolvendo enquanto se explica na aula. Então, concordo, é algo que eu vou Única trabalhar coisa mais. que eu sinto muita falta, professor, não na sua prova, porque na sua prova tem um tempo bem suficiente, mas tipo na prova do professor Matheus, por exemplo, uma contagem do tempo da prova, uma contagem regressiva para terminar. Porque tem 1h40 para fazer aquela prova e tu não sabe nem o momento certo que vai terminar. É muito ruim. Tá, eu vou ver se isso é viável. Dá uma olhadinha lá nas configurações. Valeu.
Então tá, obrigado, Henrique. Vamos passando para a Ingrid para a gente não estourar o nosso tempo. Oi, eu Oi. achei bem legal esse método, alternando a aula ao vivo e a aula gravada. E em relação à prova, eu concordo com a maioria dos colegas que foi bem de boas, bem proporcional, tempo e número de questões. Então, também não tenho nada a reclamar. Ótimo, obrigado. E lembrando, né, pessoal, se o de boas, né, a questão de ser tranquilo, a gente sabe que tem um limite, né? Vocês não podem achar tranquilos demais, porque o tranquilo demais não exige de vocês não evoluem com a disciplina. Então, eu tento fazer um panorama, um contraponto, assim, de que seja equilibrado, né? Como a Ingrid mencionou ali, que seja proporcional. Então, se algum de vocês achou que não poderia ter sido mais exigido ao longo do bimestre, por favor, fale, né? Não fique com medo dos colegas, não fala porque tem medo que algum outro ache que tá bom e tal, mas se algum de vocês achar que não foi exigido, poderia ter sido mais exigido, me fale também, porque um dos meus principais dilemas aqui é saber até que ponto eu posso exigir de vocês sem que vocês branqueiem os cabelos, né? Bem, vamos lá para a Josiane. Oi, bom dia. Bom dia. Sobre as aulas, eu achei bem interessante, eu gostei desse método também, de alternar, tanto o horário também eu achei interessante, porque não é muito cedo, e daí é bom para nós. E também achei legal a atividade, aquela do conteúdo, do mapa mental, achei interessante, porque a gente fixa o material, né, a gente fixa o conteúdo, e eu achei legal aquela atividade e também sinto falta mais de alguns resumos das aulas para acompanhar mais, que daí eu acho que fica melhor. Mas de resto tá tudo ótimo. A prova também foi bem tranquila de fazer. E quanto ao horário, que me atrapalha nessa questão, eu achei bem bom. Bom, muito obrigado. Próximo é Liara. Oi, eu achei bem tranquilo a prova. Eu acho que foi bem condizente com o que a gente aprendeu em aula, com o que o senhor passou. Em relação às aulas, também estou gostando desse método de ficar intercalando. Acho que dá uma flexibilidade para nós, para a gente se organizar. E eu fiquei com uma dúvida que a Luísa até tinha colocado lá no início do chat a respeito dessa nota, dessa avaliação de 2 pontos, da participação da aula. Eu não entendi. Era sobre o mapa mental e a participação, não ficou bem claro para mim. Já retomo aqui. A participação de aula, ela levou em consideração 3 atividades em especial, que são as questões treino, foi feito bem no início do semestre, ali, segunda aula, se não me engano. Nós fizemos uma atividade com também outras questões treino, que eram 4 objetivas, salvo engano, que foi feita mais, acho que umas 2 na 4ª ou 5ª aula, e depois nós tivemos o mapa mental. Foram essas 3 atividades, e alguma coisa ou outra que de participação dentro das aulas, né? Alguém que se empenhou um pouco mais na aula, eu consegui dar uma arredondada melhor, tá? Mas, por exemplo, ficou na média de 0,66 para cada uma dessas 3 atividades, que dá o total na prática dá 1,98, mas deu arredondo para 2, né? Então, quem dessas 3 atividades, quem fez as questões discursivas, as objetivas lá, que é a atividade 01 que está escrito, e a do mapa mental, tirou 0,32, entendeu? Então, quem fez as questões treino, daí gabaritou e tirou 2, entendeu? Desses 2 pontos da participação. Ah, entendi. Obrigada. Nós falamos com a Liara agora. A próxima é Luiz Felipe Bueno. Bom dia, professor, tudo bem? Bueno. Só elogiar, não tenho nada, nenhuma crítica. Abordei bem essa parte do aula intercalada, uma gravada e uma ao vivo, até porque eu trabalho, e aí ficou bem mais fácil.
A parte da atividade ali das avaliações achei bem concisa, bem ampla, não foi aquela facilidade, mas teve bom discernimento para todo mundo, né? Eu utilizei bem o tempo, como o senhor prolongou o tempo ali, eu utilizei bem ele. Acho que eu fui um dos últimos também a utilizar mais, porque é uma parte sim que a gente não precisa estar correndo também, né? Fica mais tranquilo. Seria isso. Obrigado. Ótimo, obrigado. Ana, eu acabei de ler aqui, concordo contigo, assim, em relação ao acúmulo, né? Nos exige um pouco mais em relação ao organizacional, né? A gente ter uma aula gravada, outra aula ao vivo. A aula ao vivo a gente se organiza para sentar ali na frente na hora, tem que ser naquele momento, e tu assiste, mata, termina o horário da aula, terminou as tuas demandas relacionadas à disciplina, né? Mas ainda assim, a gente havia feito aquela pesquisa e o pessoal, a grande maioria disse que preferia que fosse intercalado para que pudesse numa semana ser um pouco mais tranquilo do que a outra em relação ao cumprimento do horário, né? Falamos com a Liara do Felipe. Luiz Matheus. Bom dia. Bom dia. Então, eu gostei, assim, as aulas intercaladas, eu acho show. O resumo depois da aula ali também ajuda bastante, que aí isso pelo menos é uma particularidade minha, eu estudo muito com esses esquemas, assim, fica mais fácil para visualizar o conteúdo. Então, eu acho que é legal continuar com eles. A aula intercalada, e eu gostei que a gente não teve só 2 avaliações, ficou distribuído entre várias atividades. Eu particularmente prefiro assim, até porque vai que eu vou mal em uma, eu não tomo tanto prejuízo de uma vez só. Então, a parte é isso, assim, no demais tá show. Muito obrigado, show de bola. Vamos para a Luísa Abreu. Vou digitar também, pode ser. Agora, Luísa Londero, tá. Mas a Luísa Abreu tá com o microfone ok? Luísa? Pronto. Oi. Oi. Em relação à metodologia, eu não tenho do que reclamar. Para mim, foi a disciplina com a melhor metodologia e a gente conseguiu se adaptar bastante ao EAD. E eu gostei bastante desculpa, das aulas serem intercaladas. E gostei também que as questões que o senhor passava pra gente estudar, sabe, ajudou bastante a entender o conteúdo. É isso, eu não tenho reclamações. Eu gostei bastante das avaliações também. Foram tranquilas, mas nem tanto. Isso que eu queria ouvir. Tranquilas, mas nem tanto, né? Porque é importante que vocês sejam exigidos, né? Mas obrigado pelo feedback, Luiz. Obrigada, prof. Vou digitar também porque o meu microfone está queimado. Gostei dos formatos de aula, dos slides até o momento. A prova foi extensa, porém tranquila. Achei, porém, muitas atividades considerando o número de cadeiras, que temos, mais o curso EAD. De fato, eu me preocupo com isso. Só que o meu dilema, vou compartilhar com vocês, né? Estamos no mesmo time. Sem as atividades direcionadas em aula, vocês ficam com uma motivação a menos para assistir com atenção, né? E eu sei, porque eu sou igual a vocês, eu também me disperso fácil, também pego o computador, o celular quando estou estudando, não é barbada. Então, as atividades, elas têm esse intuito, né? Mas eu sempre estou em constante mutação, já falei isso para vocês, e certamente no segundo bimestre eu vou seguir com algo semelhante, mas tentar trabalhar de uma maneira, quem sabe, direcionar algumas atividades em aula, quem sabe, e daí, para quando concluir a aula, a gente fecha, mas vocês teriam essa troca, alguma forma de contribuição. É uma ideia que me surgiu, assim, mas, tranquilo, Luiz. E Henrique, pois
acabou valendo porque desde o princípio, desde a primeira aula, eu falei para vocês que a participação em aula seria avaliada, né? Aquela foi a primeira atividade, não tinha como eu não considerar ela, em especial para aqueles que fizeram, né? Foram 15 alunos que fizeram metade da turma, então é importante eu levar em consideração aquelas sessões que foram feitas, tá? Vamos lá. Depois falamos com as Luísas. Magda. Bom dia, professor. Oi, Magda. Tudo bem? Bom dia. Está escutando, Tereza? Estou ouvindo bem. Prof, para mim foi bem... Tá. Para mim foi bem legal a metodologia que foi utilizada por ti. Eu concordo com o colega ali quanto ao número de trabalhos, porque eu também faço 8 disciplinas, então fica bem corrido e mais lidar com doença, e eu tenho a loja, é bem corrido. Para o número, eu achei um pouquinho, umas quantas atividades, mas é legal para recuperar nota, como vocês falaram também. Mas assim, ó, essa metodologia também de uma aula gravada e uma presença, no caso ali, ficou bem bacana, porque fica mais distribuído e realmente dá para a gente se planejar. Mas assim, eu não tenho nenhum tipo de crítica, pelo contrário, eu acho que uma das disciplinas mais bem utilizadas, uma metodologia bem mais específica e direcionada para um bom aprendizado foi a tua, Jorena. Obrigado. Fico feliz pelo feedback. Agra, isso aí? Aí, obrigado. Patrick? Pronto. Manda. Professor, eu não sabia que aquelas questões treino iriam valer nota, primeiramente, mas tirando isso, para mim também foi a melhor cadeira, a mais flexível, pelo fato que a gente consegue se organizar com as aulas intercaladas, uma semana ao vivo e outra semana ela gravada. Outra coisa, acho muito interessante a preocupação do senhor sempre em atender nossos anseios. Isso é bem valoroso, ainda mais nesse período. Em relação à avaliação, acredito que o tempo foi bom, a avaliação foi tranquila, não pela maneira que o senhor exigiu da gente, mas sim pelo tempo que o senhor disponibilizou. O senhor deixou ela disponível o dia todo, a gente podia fazer no momento que a gente quisesse. Neste termo que eu digo que ela foi tranquila. E tirando isso, só tenho elogios. Show. Obrigado, Patrick. Pessoal, já esses feedbacks são importantes, né? Às vezes a gente acha que é bobagem, mas pela massiva incompreensão de vocês em relação a essas primeiras questões, aquela primeira lá, que exige, vocês provavelmente vão precisar olhar novamente aquela aula que fala a respeito da primeira pergunta lá, da questão treino. Eu vou liberar um prazo novo para vocês, depois eu comunico para os demais colegas, em especial os que já se ausentaram, então é importante que fiquem até o final sempre, né? Para até amanhã, meia-noite, vocês encaminharem essas questões, daí tem esse acréscimo de 0,66 na nota, tá? Então, em especial para a Michelle, que teve uma matrícula posterior, tá? Então, para quem não fez, foi bastante gente que não fez essa primeira, mandem até amanhã, meia-noite, tá? Vocês têm um dia e meio, basicamente, aí para fazer, tá? Mas vamos lá, vamos encaminhar para o final. Pedro Henrique. Bom dia. Bom dia. Eu não tenho nada para reclamar a respeito da metodologia, professor. Eu acho que ela é bem condizente, porque os slides são bons, pelo que eu vi, dá para acompanhar legal a aula, tanto ao vivo como a gravada, para estudo também. E eu não sabia que essas questões treino valiam nota, mas eu fiz elas, que eu me lembro. Foi na aula 1 e na aula 2. E eu gostei bastante disso, não pelo fato dela valer nota, mas sim para estudar mesmo, sabe? E eu só senti falta que na questão 2 o senhor não corrigiu ela, sabe?
Então, quando tiver a questão dissertativa, eu acho legal ter um retorno, assim, mas eu achei bem legal. Ótimo. Valeu, obrigado, Pedro. Pode deixar comigo isso aí, que vamos trabalhar nisso. E agora, Thomas? Opa, eu achei bem legal a parte das aulas intercalado, uma semana ao vivo, uma semana gravada, que fica mais tranquilo pra gente, pra ti também, eu acho, pra organizar. E também gostei do tempo para fazer a prova, foram 2 horas e meia. A gente teve algumas cadeiras aí que a gente teve 1 hora e pouco para fazer a prova e com umas questões muito extensas e difíceis. E acabava que a maioria, assim, não conseguiu fazer essas questões e entregou a prova pela metade, sabe? E acho que é bem importante o modo que tu trata a gente no WhatsApp, a atenção que tu tem sempre. Achei bem legal essa parte. Era isso. Valeu, muito obrigado, Tomás. Bem, pessoal, legal. Basicamente, eu anotei aqui, em especial, tá? O compilado dessa nossa conversa aí, que deu uns 20 minutos. Aula gravada e aula ao vivo. Essa intercalação, né? Tá sendo, no geral, interessante, então eu vou manter ela, tá? Notas postadas logo após. Isso é um pouco de inexperiência minha, vou confessar para vocês, porque quando eu fiz uma atividade do nosso questionário lá com 7 dissertativas, eu não considerei que eu ficaria mais de uma semana corrigindo essas questões. Então, provavelmente isso foi uma falta de organização, porque eu também tinha como planejamento lançar as notas mais rápido, né? Então, já disse para vocês que até sábado eu concluo isso. Mas certamente vocês vão ter uma prova menos extensa na próxima, justamente para atender essa necessidade, e eu concordo plenamente, as notas têm que ser mais rápidas, para que vocês saibam já e não fiquem apreensivos em relação a quanto vocês vão tirar na disciplina, tá? Slides em todas as aulas, alguns sentiram faltas de resumos, vou tentar trabalhar nisso também, tá? Eu vi também, até para que você saiba, o Meet agora está com uma nova funcionalidade de escrita na tela, tá? Só não é tão confortável fazer isso com o mouse, mas eu vou, inclusive, visualizar se eu não consigo comprar uma mesa digitalizadora para fazer, quem sabe, o equivalente ao que seria o quadro. Isso facilitaria também a nossa compreensão geral, tá? Mas os slides, resumos e tal, vou trabalhar em todas as aulas também. Contagem regressiva da prova, o Henrique trouxe, vou visualizar se eu consigo. Vocês falaram que não gostam de não ser tão cedo, né? Esqueci de falar, prof, tem uma sugestão, as questões que foram objetivas na prova e nota já pode sair na hora, prof, de penal faz assim, tá? Esqueci de falar da prova, achei condizente com o que estudamos e o grau de dificuldade estava adequado. Tá ganhando bem, hein? Não quero saber, Patrick. Mas é investimento, né? Hoje em dia, a gente tem que investir no que a gente trabalha sempre. Investimento no trabalho nunca é demais. Mas, pessoal, então, basicamente, foram esses as nossas ponderações, né? E o fechamento foi de que não foi o início dela não ser tão cedo, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu briguei por isso, né? Porque eu tenho uma compreensão de que iniciar aula às 8 lá e até 10h10, provavelmente nós não teríamos o aproveitamento de concepção do conteúdo do que vocês estão tendo, né? Porque eu estou tendo aula no mestrado, que é 2 horas de aulas sequenciais, e tem aulas de 30 minutos que eu aprendo mais do que a aula de 2 horas. E ele pensa, mas é mais conteúdo. Não, beleza, é mais conteúdo, mas eu não consigo absorver todo ele, né? Então, a minha ideia é que eu traga conteúdos que vocês consigam absorver, senão eu vou estar dando aula para inglês ver, né? Que é, cumpriu o conteúdo programático, jamais poderão me reclamar de mim porque eu dei todo o livro do Schiavi. Não é isso que eu quero fazer, eu quero realmente trocar essa ideia com vocês de tal forma que o que eu alcançar para vocês, você saia sabendo, né? Não gostei da fala do Thomas Schumacher, falou correndo. Quem é que acorda cedo e entende material? Só psicopata. Eu sou um pouco madrugador, mas é por aí. Em casa, quando a gente sai de casa, toma banho e tal, eu acho que a gente acorda, mas é que dentro de casa é mais difícil de prestar atenção. Esse é o grande problema, né? E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, essas nossas conversas, elas estão refletindo nessa reconstrução da metodologia a cada aula, tá?
Inclusive as questões, eu não vou recordar da cabeça, mas pode ser que alguma de vocês lembre. Foi uma colega que mencionou que gostava das questões treino, né? Que gostava de saber, de treinar, de saber como é que está a recepção do conteúdo através da realização de questões. Esse formato eu absorvi através de uma indicação de vocês. Não era algo que estava dentro da minha organização inicial. Algo que a gente implementou e fez ela basicamente o centro das atenções em relação à avaliação oral, que é uma das principais avaliações, né? Então, até para vocês entenderem que realmente o que vocês estão falando eu estou colocando em prática para que a gente consiga adequar um plano, uma metodologia que vocês aprendam, tá? E então é isso. Em relação à nossa matéria, é isso. Eu tenho, agora, para o nosso fechamento, eu tenho duas coisas para dizer para vocês. É o seguinte, o legal das questões treino é que não era um compilado extenso também, rápido de fazer, exatamente, né? Para vocês ficarem 3, 4 horas fazendo, porque vocês têm as atividades de vocês, tá? Pessoal, uma coisinha bem rápida, eu não quero ser o chato aqui, mas existe algo que eu preciso de vocês, que é a corresponsabilidade, tá? O que toda a circunstância que a gente está vivendo, está trazendo, é a porta da responsabilidade batendo para cada um de nós, tá? O tempo prévio de preparo de aula para professor, organização posterior, lançamento de nota, compila arquivo, sobe YouTube. Eu digo para você o seguinte, quando eu tenho uma aula de 1 hora com vocês aqui, que presencial seria 2, eu trabalho 6, 7 horas. De 6 a 7 horas, tranquilamente. Quando eu fui dormir, era umas 2h30 da manhã, acordei hoje, era 5h30. Então, e hoje, certamente, até compilar, baixar esse arquivo do Drive, subir para o YouTube, compactar, formatar, é algo inacreditável, né? Então, essa é a responsabilidade que bateu aqui na minha porta. A responsabilidade que bate na porta de vocês é de assistir as aulas, é de fazer anotações, é de ter caderno. Se vocês tinham caderno presencial, tem que ter caderno em casa. Se vocês não tiverem empoderados dessa corresponsabilidade, vocês vão estar, nem estou falando da nossa disciplina, de qualquer outra, às vezes vocês vão encontrar lá um professor que não está indo tão bem, alguma coisa do gênero, mas é importante que vocês busquem também, né? E eu trago isso porque eu também estou assistindo aula, sinto que em algumas aulas eu poderia ter me dedicado mais do que outras, e é bom que vocês estejam atentos a essa autoavaliação de vocês. E essa autoavaliação de vocês é para que vocês tenham firmeza no posicionamento. Porque se amanhã acontece alguma coisa errada, vocês vão dizer, não, vamos para cima da fadiga, não vamos cobrar, a gente quer a mudança. Vocês vão ter que ter um respaldo, vocês vão ter que dizer, não, olha só, eu estou fazendo tudo, estou assistindo aula, fazendo as atividades, tal, papapá, isso aqui não dá legal, eu exijo uma mudança, sou aluno, é o dever de vocês atender a minha necessidade. Então, é importante vocês pensarem nesse aspecto, né, de se empoderarem dessa responsabilidade para que vocês consigam ter esse posicionamento sempre coeso, firme, né, e que vocês tenham essa essência em relação às opiniões de vocês. Como ficam os reflexos disso no direito do trabalho? Aumenta o salário, pois todo esse trabalho está dedicação sua e de outros profs contam. Isso é um aspecto que a gente pode conversar em aula, tá? Até como conteúdo, porque isso está sendo avaliado, inclusive, mas eu considero um pouco, assim, pela minha parte, tá? É um pouco da doação que todo mundo precisou fazer para adequar, sabe? É lógico que, objetivamente, no direito do trabalho, são horas a mais de trabalho do que aquela compreensão, né? Compreensão inicial. Mas, enfim, eu só estou trazendo isso porque algumas provas, teve provas que foram feitas em 10 minutos, tá? Então, o que eu estou falando para você é o seguinte, eu sei que é humanamente impossível fazer uma prova em 10 minutos. Tem algumas outras atividades que foram feitas muito rápido, pessoas que nunca acessaram a aula, mas fizeram atividade e foram bem. Então, assim, ó, eu visualizo o que está acontecendo, né? Eu não vou fazer nenhum julgamento de mérito, né? A gente sabe as consequências dos nossos atos a curto e longo prazo. O empenho de vocês hoje vai representar na imagem que vocês vão ter como profissional lá adiante. Então, eu estou trazendo isso mais como um incentivo para que vocês se mantenham atentos a isso. Ninguém vai fazer um julgamento de mérito, ninguém vai brigar com vocês nesse momento, a gente precisa ser compreensível mutuamente, né? Vocês estão sendo super compreensivos comigo nesse meu início de jornada, estou sendo com vocês, mas eu me sinto meio como um dever, assim, de dizer, olha, hoje o que eu vou fazer de diferente para que eu não fique naquela mesmice, né? Vocês precisam encontrar alguma coisa e virar. E nada melhor do que novos inícios, né? O fechamento e o início de novos ciclos.
E eu trouxe isso em especial, por quê? Porque hoje é dia 1º de outubro. Todo dia 1º é o dia universal do vou iniciar uma dieta, vou iniciar uma academia, vou começar a escrever no caderno, vou abrir um Word, um Google Docs para começar a anotar algumas coisas que eu não estava anotando, estava só assistindo deitado, sei lá. Aproveitem que hoje eu me lembrei de falar isso para vocês, porque é dia 1º, e hoje é o melhor dia que tem para iniciar alguma coisa, seja o que for. Então, estejam bem conscientes de onde é que vocês querem chegar, a advocacia, a defensoria pública, a promotoria, juiz, delegado, não sei o que vocês querem ser, mas foquem nesse objetivo e pensem que o empenho pontual, o grãozinho de areia que vocês movem hoje, é o castelo que vocês vão ter em menos de 3 anos, né? Falta bem pouquinho tempo. Então é isso, pessoal. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que a experiência que eu estou tendo com vocês, esses feedbacks foram muito legais, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, e eu só quero dizer para vocês o seguinte, que quando passar essa pandemia, a gente vai precisar confraternizar, e eu quero que vocês já vão pensando o que vocês querem. Vamos fazer uma churrascada, eu acho, né? Porque eu não vou dizer uma coisa para vocês, eu não sou de me mexer, então eu dou uma ajuda aí, um complemento com o que for necessário, mas, gente, vamos, que é o que eu falei assim, vamos focar no que tem lá adiante, né, a recompensa do trabalho. A gente seguir como foi no primeiro bimestre, no segundo, a gente vai poder comemorar e dizer, não, a nossa parte a gente fez, a gente vai fazer, vocês podem estar no 8º semestre, não interessa, a gente vai fazer a comemoração e fechamento do 6º, tá? Então, o meu compromisso público com vocês aqui, nós vamos fazer uma churrascada grande aí, abarcando carnívoros e vegetarianos, porque eu também sou bem adepto a um legume no assado também, e vamos pensar nisso aí também, que é uma forma que nós temos de nos motivarmos aí. Tenho certeza que em breve poderemos promover uma aglomeração segura aí. Espero que saia essa maldita vacina rápido. Vamos fazer uma churrascada para quem já pegou Covid, daí pode ser em seguida. Só se apresentar atestado, daí a gente faz. Leva o Romeu e a Shuri conhecer os custos. Cara, a gente pode fazer um churrasco pet. Todo mundo leva seu cachorro. Esse é legal. Eu sou bem cusqueiro. Mas, pessoal, é isso aí. Fica o compromisso e me cobrem, tá? Seja no fim desse ano, seja no início do ano que vem, seja no meio do ano que vem. A gente vai ter que fazer essa confraternização, me cobrem e eu ajudo vocês aí para a gente poder organizar isso, seja com o local, a carne, enfim, tá? Pessoal, é isso por hoje, passamos um pouquinho do horário, mas foi uma conversa muito boa aí para eu me organizar nesse final de semana, lançando as notas e já projetar todo o nosso segundo bimestre e o fechamento desse ano, que é o nosso ano. É o ano de uma série de tragédias, mas é o ano que a gente desperta. Tá, meus queridos? Valeu, muito obrigado, um bom restinho de semana para vocês aí.